Alunos do quarto ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdos de língua portuguesa e história. Então eu vou pedir para que vocês peguem o livro e abram na página 32 de língua portuguesa, que é o conteúdo de hoje. E hoje vamos falar sobre biografia. O cartoon que a gente já estudou busca retratar situações comuns do dia a dia. Há outro gênero textual cuja finalidade é parecida à biografia. Nesse caso, a intenção é retratar as situações ocorridas na vida de alguém. 1. Responda as seguintes questões antes de ler o texto. Você já jogou futebol? Eu já joguei futebol, sou péssima. Já tentei, né? Jogar futebol é outra coisa. Eu já tentei na minha época de escola, eu gosto de brincar com bola, com criança, tudo, mas eu não jogo futebol. Quem que vocês consideram os apaixonados por futebol aí? E para finalizar, vocês acham que futebol é um esporte só para meninos? Bom, eu acho que não. Bom, 2. Agora leia esta biografia. Marta, 1986. 1986 é o ano de nascimento da Marta. Vamos ler? Era uma vez um reino onde quase todas as pessoas eram apaixonadas pelo mesmo esporte. Isso era tão importante que o chamavam de pátria de chuteiras, a terra onde se jogava o melhor futebol do mundo. Porém, vejam vocês, neste mesmo reino achavam que futebol era coisa apenas de menino. Mas algo estava prestes a mudar nessa história. Na beirada do campinho de várzea de Dois Riachos, em Alagoas, Marta vivia sempre metida no grupo dos garotos. Aos domingos eles iam assistir ao jogo dos mais velhos, que tinham uma bola de couro de verdade, bem diferente da bola murcha que os pequenos disputavam ao longo da semana. Assim que os grandes chutavam para fora do campo, a meninada toda corria, pois era grande chance de dar um chutão naquela que era a bola. Nessa hora, Marta juntava todas as suas forças e corria sem respirar. Muitas vezes conseguia e bum, chutava a bola de volta para o campo. Larga a bola que é coisa de menino, ela ouvia o tempo todo. Mas era tão feliz jogando futebol com os pés descalços que não tinha como desistir. Um dia, um olheiro a viu jogando e levou Marta para o Vasco, no Rio de Janeiro. Não tinha nem debutado. Debutado quer dizer que ela não tinha feito nem 15 anos. A menina já estava treinando todo dia como atacante. Com 17 anos, foi a vez de vestir a amarelinha na Copa do Mundo de Futebol Feminino. De lá, pulou rapidamente para o futebol europeu. Antes de conquistar seu reino, virou ídolo na Suécia. Marta é tão boa, mas tão boa, que por 5 vezes foi escolhida a melhor jogadora de futebol do mundo. Um feito único. É também a maior artilheira das Copas Femininas. Como se isso fosse pouco, em 2015 ela ainda se tornou a pessoa entre homens e mulheres que mais fez gol jogando pela seleção brasileira. Até hoje, por mais de 100 vezes, ela fez a torcida gritar gol. Com tanta coisa assim, os habitantes do tal reino, ainda que tenham resistido, tiveram que pensar melhor. Afinal, já tinham até uma rainha do futebol. Como era mesmo aquela história de futebol não ser coisa de menina? Débora Tomé, 50 brasileiras incríveis para conhecer antes de crescer. Então, essa Débora Tomé escreveu nesse livro 50 brasileiras incríveis para conhecer antes de crescer. E aí, para ajudar vocês a entenderem melhor o conteúdo de biografia, vocês vão fazer as atividades das páginas 33, 34, 35 e 36, que são todas relacionadas ao texto que acabamos de ler juntos. Vocês podem voltar ao texto para ler a qualquer momento que tiver dúvidas. E antes de finalizar o conteúdo de português de hoje, eu vou ler aqui mais uma informação sobre biografias. Biografias são textos que relatam fatos da vida de alguém. Em geral, os fatos são contados em ordem cronológica, ou seja, na sequência em que ocorreram. Pronto, é isso.
Aqui na 13, pessoal, tem uma atividade que seria muito legal fazermos juntos, né? Ó, converse com os colegas e o professor a respeito das seguintes questões. Jogadores de futebol ainda sofrem preconceitos nos dias de hoje? Que outras formas de preconceito você já observou? Relate esse fato. O que é possível fazer para combater um preconceito? Como não estamos juntos, seria legal vocês conversarem com o papai, com a mamãe, com o irmão, com alguém mais velho sobre isso, ou refletir sobre essas perguntas. O que aparecer nas lives toda quarta-feira às 15, a Pro tá lá esperando vocês para conversar, tirar dúvidas, tá bom? E aí vocês vão fazer a outra atividade aqui, ó, que é recortar e colar essa tarja aqui e colar de acordo com os acontecimentos aqui, né? E aí vocês vão ter que escrever. Entenderam? De acordo com o texto lá, vocês vão escrever o que está acontecendo em 86, em 2000, 2003 e 2015. Todos esses fatos aqui estão lá no texto para vocês relatarem bonitinho. Cola a imagem e escreve em poucas palavras o que está acontecendo. Cola a imagem 2000, cola a imagem 2003, 2015. É apenas isso. Então, ó, finalizo o conteúdo de língua portuguesa por aqui e vou para o nosso conteúdo de história. O nosso conteúdo de história chama O Mundo da Comunicação e da Informação. Só que antes, nós vamos corrigir as atividades que foram pedidas para vocês na última videoaula. Na última videoaula, nós estudamos sobre a transformação na indústria, a industrialização do Brasil, os operários das primeiras fábricas brasileiras, o dia a dia dos trabalhadores. Aí vem a atividade, página 14, onde vocês tinham que explorar esse documento aqui, essa imagem. Então vamos lá. Leia essa imagem e a sua referência. A referência está aqui, ó. Tarsila Amaral, Os Operários, 1933, Olhos sobre Tela, Palácio da Boa Vista, em São Paulo. Então vamos lá. De acordo com a sua leitura, responda as perguntas. Quem produziu a obra? Quando foi produzida e aonde pode ser encontrada? Quem produziu? Tarsila do Amaral. Ela foi produzida em 1933 e a obra pode ser encontrada no Palácio Boa Vista, em São Paulo. Todas essas informações estão aqui, ó, na referência. B. Quem são e onde estão as pessoas representadas na obra? Bom, como o próprio título da obra diz, são trabalhadores e, ao que tudo indica, eles estão próximos a uma fábrica, né? Uma cidade, né? Eles estão em frente a uma fábrica. C. Quais são as características físicas das pessoas representadas? Bom, pessoal, as características físicas das pessoas representadas aqui são diversas, né? Se vocês estiverem com o livro em mãos, a gente percebe negros, japoneses, asiáticos, europeus, pessoas de pele mais clara, de cabelo ruivo. Então a gente percebe uma diversidade de rostos aqui nessa imagem. Passando, vocês foram ler, a gente leu o crescimento das cidades no Brasil e foi pedido também atividades. Complete as frases corretamente. A. Assim como na Inglaterra, as primeiras fábricas do Brasil produziam tecidos. Fábricas de outros produtos surgiram mais tarde. No Brasil, a maioria dos trabalhadores das fábricas eram imigrantes. Nós já estudamos sobre isso no passado. Quais eram as condições de trabalho nas primeiras fábricas do Brasil? Eram inimagináveis. Eles trabalhavam de 14 a 16 horas, não tinha iluminação, eram lugares úmidos, então assim, eram condições horríveis. Eles eram descontados se atrasassem, e além do salário ser baixo, ainda tinham esses descontos e férias nem pensar. 3. Cite duas melhorias na condição de trabalho nas fábricas pelas quais os operários lutavam tanto no passado. Bom, eu vou dizer todas, vocês tinham que escolher apenas duas. Eles tiveram direito a férias, aumento de salário, ambientes de trabalho mais saudável e a proibição do trabalho infantil, porque se vocês leram o texto, vocês vão identificar que crianças poderiam trabalhar. 4.
Pinte o quadradinho verde se a informação estiver correta. As greves eram uma estratégia usada pelos trabalhadores para que as condições de trabalho nas fábricas fossem melhoradas. Pinto de verde. A maioria dos operários que trabalhavam nas fábricas de antigamente moravam em casas confortáveis. Mentira, né? A gente já leu no texto que eles moravam em casas muito desconfortáveis, que era como eles conseguiam pagar. São Paulo e Rio de Janeiro cresceram muito com a chegada de imigrantes e de ex-escravizados. Verdade. Então vamos pintar de verde. Depois disso, eu pedi para vocês lerem os textos As Transformações da Indústria Brasileira e também atividades. Eu faço parte da história e as atividades da página 19. O eu faço parte da história, vocês tinham que pesquisar quais indústrias existem aqui na nossa região e a única que não dá para responder é a C, porque a gente não pode ir lá conversar e saber se os trabalhadores que trabalham lá vieram de outros estados ou de outros países. Então, vocês tinham que fazer só a 1 e a 2, certo? E as atividades. Escreva 2 direitos alcançados pelos trabalhadores a partir de 1930. Eu vou falar de todos, mas vocês bastavam escrever 2. Então, vamos lá. Férias remuneradas, carteira de trabalho, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, repouso semanal, salário mínimo. Então, tudo isso foi alcançado depois de 1930. Vocês podem achar que é muito tempo, mas não é, gente. Então, 1930 foi, para um processo como esse, foi outro dia. Então, é muito pouco tempo que as pessoas têm esses direitos e isso é muito desumano. 2. Indique com números de 1 a 4 em que a ordem que ocorreram as mudanças na industrialização do Brasil. 1. Salário mínimo e jornada de trabalho de 8 horas viraram leis. 2. Criação da indústria do petróleo no país. 3. Fabricação do primeiro automóvel do Brasil. 4. Uso de equipamentos de segurança se tornou obrigatório nas fábricas. Agora eu sei. Então agora nós vamos finalizar esse conteúdo de história para na próxima semana a gente, entrar aí o mundo da comunicação e da informação. Então vamos lá. No passado, as mercadorias eram produzidas de maneira artesanal. Durante a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra em 1750, aproximadamente, as mercadorias começaram a ser produzidas nas fábricas por meio de máquinas. No Brasil, as primeiras fábricas se desenvolveram há aproximadamente 180 anos. Para trabalhar nessas organizações, muitos imigrantes europeus, imigrantes brasileiros se deslocaram para cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, o que também gerou crescimento urbano. As condições de trabalho nas fábricas do passado eram difíceis. Os salários eram baixos, havia exploração do trabalho infantil e os ambientes prejudicavam a saúde dos trabalhadores. A partir da década de 1930, muitas indústrias se desenvolveram no Brasil, como a de petróleo e a de automóveis. Por meio de greves, os trabalhadores exigiam melhores condições de trabalho. Com o tempo, conquistaram importantes direitos como redução da jornada de trabalho, férias e registro na carteira de trabalho. Bom, finalizamos mais um conteúdo. Na próxima videoaula de história, nós vamos conhecer o mundo da comunicação e da informação. Nós vamos trocar ideias, nós vamos ler o texto e fazer as atividades. Por hoje é só, 4º ano. Até a próxima videoaula.